São dois livros que, o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, são dois livros que me inspiram muito, porque ele fala de um posicionamento que a igreja deveria ter nesses dias. Eu vou estender um pouquinho a introdução para que o louvor possa descer. Eu queria que todos ouvissem essa palavra com muita atenção. Samuel, ele nos fala de algo que nós precisamos viver como igreja, o livro de 1 Samuel. Algo que tem ardido no meu coração, algo que tem me desafiado a reposicionamentos eclesiásticos. Deixa eu te falar uma frase essa frase seria o tema da palavra de hoje à noite, e eu resolvi não colocá-la para não criar um embaraço. Eu não mudei a palavra, eu mudei só o tema, só a frase. Então hoje a palavra você pode esperar que Deus vai mexer com você. A palavra de Deus vai mexer com você. A frase que está no meu coração é: Deus não vai te dar nada. Uau, pastor, como assim Deus não vai me dar nada? Como assim o Deus que tudo dá, o Deus que tudo pode? Pois é, a gente vem criando na nossa mente a figura de um Deus que se afasta daquilo que Ele criou para nós. Nós acabamos de cantar aqui, essa música é fantástica, essa canção é linda, né? Espírito vem. Olha que coisa linda, fantástica. Mas, deixa eu te perguntar, o Espírito já veio ou não? O Espírito habita em nós ou não? Fala, não pastor, mas não é nesse sentido. Eu sei, a gente está falando de uma manifestação do Espírito Santo, mas para o Espírito Santo de Deus se manifestar, uma vez que Ele já está em nós, o que precisa? Precisa dele ou de mim? Precisa que eu faça alguma coisa ou que ele faça alguma coisa? Quem que tem que fazer alguma coisa aqui? Então, a gente precisa entender algumas coisas. Nós vamos falar de Samuel. Samuel é filho de Ana. Quem deu Samuel para Ana? Deus. Mas eu acabei de falar que Deus não vai te dar nada. Como é que eu vou pregar de um Deus que deu um filho para uma mulher? Estéril. Eu quero dizer o seguinte: Deus não vai te dar nada que não esteja alinhado ao propósito dEle. E se está alinhado ao propósito dEle, Ele não está te dando. Ele só está te permitindo participar do propósito dele. Qual foi a condição de Ana ter Samuel? Se o Senhor me der Samuel, eu vou entregar ele no templo. Ele vai gastar todos os seus dias diante do Senhor. Ana queria um filho. Presta atenção no que eu vou te falar, querido. Ana queria um filho. No céu, Deus precisava de um sacerdote profeta. Então, quando a necessidade de Ana de querer um filho se alinha à vontade de Deus de gerar na terra um sacerdote profeta, Ele fala: tá bom, então eu vou fazer. Ana não viu isso, mas Deus já tinha isso planejado. Ana estava querendo saciar um desejo interno, pessoal. Deus queria saciar uma necessidade da humanidade. Percebe a diferença? A sua vida não tem a ver com você. A sua família não tem a ver com você. Os teus filhos não têm a ver com você. Enquanto você estiver enxergando a tua vida, os teus filhos, a tua profissão, a ótica pessoal, você não entendeu o que é o céu. Os meus filhos têm a ver com o céu.
E é por isso que eu fico experimentando, tentando encaixá-los em algum lugar que já existe no céu. Então o Pedro hoje tem 10 anos, essa semana eu trouxe o Pedro para comunicação. Foi uma tarde, você vai servir a igreja na comunicação. Pastor, mas o senhor está querendo empurrar? Não, eu quero só ver se é isso. Amanhã eu posso descobrir que não é. E ok, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o céu. Amém? Você está entendendo? Não. Ontem eu levei ele para a rádio. Falei, senta aí. Vamos fazer rádio como você quer? Quero. Então vamos fazer. Estuda aí. O que vai ser a rodada do futebol? Final de semana. Vamos comentar o futebol no final de semana. Ele foi. Mas está forçando porque é teu filho. Não, eu estou só. E eu faço com qualquer um. Lucas está ali atrás. Posso falar, Lucas? Lucas está ali, estava na rádio comigo ontem. Falei, Lucas, daqui 15 dias é você. Você topa? Topo. Está feito. Porque o meu papel como pastor é alinhar a sua vida com aquilo que está acontecendo no céu. Não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com o céu. E eu preciso entender isso. Falar assim, olha só, eu preciso pegar esse cara aqui, colocar esse cara aqui, porque aqui é céu, e aqui ele vai ser feliz, e aqui ele vai cumprir o propósito, e aqui o céu vai vir. Então Deus, ele não está preocupado em te agradar propriamente dito, apesar de ter 2 textos muito impressionantes na Bíblia, que diz o primeiro, que ele vai dar aquilo que deseja o teu coração. Amém? Está na sua Bíblia também? Não. Mas a palavra de Deus fala também para você buscar primeiro quem? A Ele. Então se você busca primeiro a Ele, no teu coração vai ter as coisas de quem? As coisas dele. Está tudo ligado. E a palavra de Deus fala também que nós sendo pais maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais o Pai Celestial. E nós podemos interpretar isso como assim, nós temos um Pai Celestial que dá tudo que a gente quer. Não. Ele sabe dar coisas boas, porque a palavra dele, a vontade dele, o querer dele é bom, agradável e perfeito. Então muito mais o Pai Celestial nos dá. Quer nos abençoar com aquilo que está alinhado ao céu. Mas bispo, tem coisa que acontece na minha vida que não tem a ver com o céu. Ok, chama-se permissividade de Deus. Deus, ele não te oprime, Deus não te amarra, Deus não te obriga, e ele permite. Você quer muito? É igual um filho rebelde. É igual um filho que não entendeu as coisas. Mas eu quero. Chega uma hora que o pai vira e fala, então tá, vai lá, faz lá. É a vontade do pai? Quantos casamentos você conhece que os pais não queriam e que os filhos insistiram até casaram e hoje vivem infelizes? Quantos você conhece? Um punhado. Ah, mas meu pai deixou. Exatamente, meu pai deixou. Meu pai não abençoou. Ah, mas quer dizer que o pai sabe tudo, a mãe sabe tudo e eu não sei nada? Talvez sim. Na maioria das vezes sim. Mas mesmo nos momentos que o seu pai está errado e a sua mãe está errada, convença-os e tire deles a bênção que eles têm. Convença-os. Sente, converse, ore. Clame a Deus. Peça ao Senhor. Ou você não tem um Deus que pode tudo? Não é uma coisa tão difícil. Mas eu preciso de uma dependência. E aí nós estamos aqui no livro de 1 Samuel. Abra aí 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler 2 trechos aqui. E eu quero alinhar você a isso que Deus está falando conosco. 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, diz assim: Houve um homem em Ramataim, Zufim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele 2 mulheres, o nome delas era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli.
No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Só até aí. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a não maternidade nessa época não era opcional. Uma mulher, para ela se tornar plena diante da sociedade, eu não estou falando nem plena emocionalmente, nada disso, estou falando diante da sociedade, ela precisava dar filhos, e de preferência filhos homens, porque eram os filhos homens que iriam perpetuar aquela família, que iam carregar aquela família. Se você observar no início do texto, você vai ver que fala de Eucana, do pai de Eucana, do avô de Eucana, do bisavô de Eucana, do tataravô de Eucana. Busca lá atrás a linhagem dessa família. Atenção, homens, cuide para que o seu filho tenha orgulho de carregar o seu nome. Cuide disso. Mulher, cuide para que o seu marido tenha orgulho de andar perto de você, porque você tem orgulho de caminhar com ele. Paternidade é algo que tem no céu. Deus é pai. Aí você fala assim, as mulheres mais defensoras, né, da sua condição feminina. Ah, mas e as mulheres? É a maternidade. Deus se vê como pai e se coloca como mãe. Ele fala assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então está tudo resolvido. Nós temos tudo num lugar só, fica tranquilo. Descanse o seu coração. Mas o fato é que a paternidade está no céu. Existe, descrita. E é por isso que o texto começa falando dessa forma. Samuel, ele vai... O livro de Samuel, ele vai encerrar o período dos juízes. E ele vai agora começar um período monárquico. E eu quero que você entenda isso. Hoje é um tempo de estudo mesmo, vai ser bem didático, bem pedagógico. Os juízes julgavam, a monarquia reina. Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então o livro de Samuel, a história de Samuel, da vida de Samuel, inaugura um tempo monárquico na história de Jesus. Se você for olhar daqui para frente, você vai ver que vai chegar lá em Jesus essa história. Porque essa história chega em Davi, e Jesus é do trono de Davi. Então, não é por acaso que existe uma guerra para que Ana não engravidasse. Não é por acaso que existe uma conspiração do inferno para que as coisas não acontecessem. E não é por acaso que Ana faz a oração talvez a oração mais perigosa que existe na Bíblia. Olha o verso 11 aí. E fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que oração difícil. Se o Senhor me der, eu vou te dar ele todos os dias. Ele é seu, ele vai ser meu, porque o Senhor me deu, mas agora ele é seu. E aí, se você continuar vendo a história de Ana, você vai ver que quando o menino desmama, ela entrega o menino ao templo. Quando ele está um pouco mais crescido, dentro da cultura judaica, ela entrega ele no templo, e diz o texto, diz a história, que ela vai visitá-lo todos os anos. Ela só via o filho uma vez por ano. O filhinho querido, o único filho, a razão da história de Ana até esse dia. Ela entrega, e ela só vê uma vez por ano. Ah, mas eles falavam todos os dias pelos WhatsApp. Não tinha WhatsApp.
Eles trocavam cartas, não tinha correio. Eles faziam chamada de vídeo, não tinha. Era só uma vez. Sabe qual era a expectativa de Ana? Deixa eu te falar qual era a expectativa de Ana. Ana ficava o ano todo esperando o dia que ela fosse subir para as festas, para sacrificar o Senhor, para saber se o filho estava vivo. Será que meu filho está vivo, gente? Passou um ano já. Será como é que ele está? Será que ele está gordo, magro? Será que fizeram alguma coisa com meu filho? Por que Ana faz isso? Porque ela tinha um alinhamento de coração com o céu. E tem algo muito especial aqui, porque quando Eli vai ver Ana, você conhece a história, não preciso ler o texto. Quando Eli vê, depois do versículo 12, 13, 14, vai te contar isso. Quando Eli vê Ana chorando no templo, ele acha que ela está embriagada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, polêmica. Quem que se embriagava no hall de convivência de Eli? Os seus filhos. Então Eli está olhando para Ana na ótica da sua convivência. E aí Ana fala: não, meu Senhor, eu só estou falando com meu Deus. Deixa eu te colocar algumas coisas pontuais aqui. Não era proibido tomar vinho. Não tinha uma proibição para isso. Mas era feio e ruim uma mulher embriagada. Então ele não está questionando se Ana tinha bebido vinho ou não. Ele está questionando por que ela bebeu tanto vinho. É essa a questão. Mas quem que bebia tanto vinho? Eram seus filhos. Deixa eu te falar um negócio, querido. Nós sempre vamos ser tentados a avaliar pessoas a partir da nossa ótica de convivência. Sempre. Se você só andar com mentiroso, você vai começar a acreditar que todo mundo é mentiroso. Se você começa a andar com gente escandalosa, você vai começar a entender que qualquer pessoa pode ser escandalosa, porque todo mundo que você convive é escandaloso. Cuidado com quem você anda. Cuidado quem está formatando a sua visão. Cuidado quem está formatando o teu coração. Formatando de trazer forma. Cuidado, se você andar com gente que só reclama, você vai se tornar um reclamão. E toda vez que alguém te corrigir, alguém te chamar a atenção, alguém tentar te trazer para o centro do negócio, você vai achar que ele está reclamando de você. E você não vai entender que é um amor de Cristo na sua vida. Percebe? E aí nós temos uma outra questão. Porque Ana está na posição agora de filha de Deus. E na posição de filha de Deus, ela chora aos pés do seu Senhor. Na condição de filhas de Deus, ela não abre mão da sua bênção, mesmo que alguém a repreenda. Eu fico imaginando Ana hoje. Eu sempre paro nesse ponto. Um Eli na nossa igreja. E ele fala: para com isso, mulher. Encheu a cara ontem. Que negócio é esse? Qual seria a reação das nossas Anas? O que as nossas Anas falariam? Esse pastor está na carne. Esse pastor está pensando o quê? Rede social ia bombar. Não ia não? Mas Ana fala assim: não, meu Senhor. O Senhor se enganou. Eu estou falando com o meu Pai, com o meu Deus. Percebe? Deixa eu te falar, quando você está numa posição de entender quem você é em Deus, querido, as pessoas podem falar o que quiser de você. Você sabe quem você é em Deus. As pessoas podem te criticar,
podem duvidar do seu caráter, podem duvidar das suas motivações, podem duvidar do seu trabalho, não importa, eu sei quem eu sou em Deus. Mas sabe qual que é a grande questão da igreja? É que a igreja não se coloca como filha de Deus, a igreja coloca como empregado de Deus. E aí o empregado, ele tem direitos, certo ou não? Não, mas eu trabalhei, se eu trabalhei eu tenho que receber meu direito. Eu fiquei depois do horário, CLT na veia. Só que não existe CLT gospel, querido. Não existe CLT do reino, reino é reino. Você precisa entender isso. Os empregados fazem por uma recompensa, os filhos fazem por uma responsabilidade. Os filhos são responsáveis, por isso que Ana pode entregar Samuel ao Senhor, porque agora Ana se coloca como responsável de um projeto do céu na terra. Ela não tem mais direitos sobre o seu filho, ela é responsável pelo projeto do próprio Deus nessa terra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não? Nós precisamos sair desse lugar. Nós vamos sair desse lugar onde a nossa vida é uma relação religiosa com um Deus distante. Quando Jesus vai ao céu, ele fala assim: vocês vão ficar aqui agora e vocês vão fazer discípulos, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão batizar. Ele está nos dando responsabilidades. Mas nós ficamos no primeiro espaço. E nós pegamos a cruz e falamos: se a cruz é verdade, então eu tenho direitos. E nós temos direitos mesmo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas o que o herdeiro faz? O herdeiro cuida da herança. O herdeiro que só gasta herança é o filho pródigo. Está cheio de filho pródigo dentro da igreja, só gastando a herança do pai, só gastando. Vem aqui, recebe domingo, um pouco, põe no bolso, enche o bucho, tem uma experiência espiritual e vai gastar durante a semana. Ele não sabe nem direito o que é. Você chega com ele no segunda-feira de tarde na praça da cidade, fala com ele: ô filho, tudo bem? Pai do Senhor. Fala: pai do Senhor, pastor, te vi no culto ontem. Que culto, hein? Ó, que culto. Aí você fala para ele assim: gostou? Gostei. O que eu preguei? E fala: ó, rapaz, que negócio, como é que é mesmo? Ó, cabeça está ruim, pastor, tem que orar por mim, a cabeça está ruim. O bucho está cheio, mas ele não sabe nem o que comeu. Porque ele é um empregado que está de olho nas recompensas e não na responsabilidade. O responsável vem fazer a comida. O responsável fala assim: eu sei o que foi, eu piquei a linguiça lá do feijão, eu sei o que foi, fui eu que amassei o alho. Comida de domingo? Foi isso, porque fui eu que levei isso para a igreja. Percebe? Como é que muda tudo? O que Ana está fazendo aqui, ela está se posicionando como uma filha de verdade. Os outros podem falar o que quiser, podem julgá-la, podem apontá-la, ela não tem preocupação com isso. E outra coisa, ela não tem dificuldade em honrar ninguém, porque ela sabe quem ela é. Então ela vira para Eli e fala: meu Senhor. E porque ela fala meu Senhor para Eli, ela recebe agora uma palavra profética do Senhor na vida dela: seja feita a tua vontade. E agora você faz assim, ó, uá, escancara. E agora a Ana engravida. Ainda este ano carregarás o teu filho nos braços. Não foi uma palavra profética genérica: ah, um dia Deus vai te dar um filho, você vai ver. Não, ainda este ano carregarás o teu filho. Por quê, querido? Porque existe um alinhamento no céu.
Deus está inaugurando um tempo da monarquia dentro da história da humanidade. Os filhos de Eli, eles se desviam do que Deus tinha para o seu templo. E agora Deus precisa levantar Samuel, levantar um outro sacerdote, um outro profeta. A segunda parte do livro, capítulo 8 até o capítulo 15 mais ou menos, ele vai falar sobre o povo que pede um rei. Olha que interessante. Eles tinham Deus, eles tinham sacerdotes, eles tinham juízes, mas agora eles olharam para fora e falaram: mas espera aí, todos os povos têm um rei, por que nós não podemos ter? Todos os outros povos têm reis sobre eles, por que nós não podemos ter? E aí o que Deus faz? Ok, levanta um rei. E aí levanta Saul. E como é que era Saul, querido? Saul era um espetáculo. Saul era a referência de homem. Sim, a palavra de Deus fala que ele se destacava no meio dos outros. Saul não era qualquer pessoa não. Tinha medo, medroso um pouquinho, mas ele se destacava. Agora Saul se levanta rei, e agora Saul vai reinar em nome do Senhor, o primeiro rei. Tinha problema de obediência, tinha medo, mas foi Deus que o levantou. Tanto foi Deus que o levantou, e ele tinha autoridade para isso, para ser rei, que Davi, quando pode matá-lo, diz: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Não vou fazer mesmo, tem juízo. E Davi nem tinha tanto, né? Mas nessa hora ele falou: tem juízo. Mas Saul tinha uma questão muito forte que a gente precisa entender esses dias. Saul tinha dificuldade de agradar somente a Deus. Quando que Saul perde a unção? Saul perde a unção no dia que ele fala assim: o povo está indo embora, eu vou ficar sozinho, eu preciso fazer alguma coisa, deixa eu tomar o lugar do profeta. Para agradar quem? O povo. O que Deus faz? Acabou Saul. Nós vivemos um tempo na igreja, você que está aqui, você que está online, que nós nos preocupamos mais em agradar pessoas do que agradar a Deus. Aliás, a última pessoa que nós pensamos em agradar nos nossos cultos é a Deus. Sim ou não? Posso falar domingo de manhã? Está liberado? Quais são as preocupações da diaconia? De todas as igrejas, não é da nossa não. Se o templo está limpo, se o banheiro está limpo, se o ar-condicionado está funcionando direito, está tudo organizado, e ok, é um culto ao Senhor. Mas nós fazemos isso para com o Senhor ou para com as pessoas? Porque a ordem é: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós podemos ser diáconos preocupadíssimos com tudo isso, fazendo para a glória de Deus. A minha pergunta é: o seu coração é fazer para a glória de Deus? Essa é a questão. Nós vamos preparar aqui o louvor. A playlist do louvor dessa manhã foi para agradar quem? Foi para ficar bom para quem? Foi para criar um ambiente para quem? Quanto tempo nós gastamos de joelho no chão, ou de rosto no pó, ou pedindo a Deus: Deus, fala comigo, qual é a música que o Senhor quer ouvir? Quanto tempo? Vou chegar em mim. A palavra que eu estou pregando é para o quê? É para trazer a glória de Deus, é para exaltar o nome do Senhor, é para magnificá-lo no nosso meio, ou é para te colocar num lugar confortável, que você fique bem quando sair daqui? E eu não estou falando que a palavra tem que te fazer sair mal. Eu estou falando que a palavra que eu prego tem que ser para a glória de Deus. Porque senão eu estou pregando para o único que não precisa ouvir minha palavra, que é o próprio Deus. Eu vou te ensinar um negócio aqui. Vem cá. Deixa eu te ensinar uma parada que você não sabe. Para quem é o nosso culto, querido?
A quem nós estamos querendo agradar? Deixa eu ver, toda vez que você quiser agradar mais homens do que a Deus, você vai perder a unção. Porque foi assim que Saul perdeu a unção. Quero agradar a Deus. Ah, mas não tem uma estratégia, bispo? Não tem, lógico que tem. Deus nos deu inteligência, capacidade, conhecimento, estudo, para que a gente possa aprender a fazer as coisas. Então a forma de pregar, a forma de falar, a forma de se portar, a forma de se vestir, tudo isso é estratégia. Se for para a glória de Deus, ok. Se for para você ou para os outros, o Espírito Santo de Deus está fora. Ele fala, faz sozinho. A igreja americana chegou a um nível tão poderoso disso, que eles chegam a dizer em algumas das suas igrejas, que eles aprenderam a fazer tão bem feito, que eles não precisam mais do Espírito Santo. Forte para você não? Mas você vai, mas por que você está falando isso, bispo? Porque é o modelo que nós copiamos. A gente olha e fala, uau, nossa, top! Joia, não estou falando que é ruim não, é joia. Mas muitos deles não precisam mais do Espírito Santo. Eles sabem qual que é como é que fala? A escala não, como é que fala? A linha melódica que vai te levar a achar maravilhoso estar na igreja. Ele sabe qual que é o que vai tocar o seu coração. E aí o Espírito Santo de Deus pode ir embora. Eu não vou dizer que isso aqui está errado não, querido. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui prepara a nossa alma, isso prepara a nossa mente, isso é uma bênção. Mas isso não é o centro do nosso culto. E se não tiver música? E se não tiver canção, se não tiver bateria, não tiver guitarra, não tiver violão? Primeira coisa que eu quero perguntar para os músicos: se não tiver instrumento, você vem para o culto? Primeira coisa. Porque tem músico na nossa igreja que só vem no dia que está na escala. Seus dias estão contados, fica ligado. No ministério de louvor. Estou te falando. Segunda coisa, você que é diácono, você vem na igreja no dia que você não está na escala? Ou você só sabe ser empregado? Passa no RH, entrega a sua carteira, nós vamos te contratar CLT. Mas vamos te exigir tudo também. Você está vivendo como empregado, então vamos tratar você como empregado. Sério? Agora você que está na igreja, você só está aqui no dia que tem algo que você goste, você não é filho. Você é visitante. Você é o amigo do amigo. Sabe quando o filho chega para você e fala assim: pai, eu posso trazer meu amigo aqui em casa? Fala, quem é o amigo? O amigo é o Joãozinho. Tá, o Joãozinho você pode. O Joãozinho já está acostumado a vir aqui em casa. O Joãozinho já é educado. Eu conheço o pai do Joãozinho. Mas aí você traz o Joãozinho e o amigo do Joãozinho. Você não conhece quem é o amigo do Joãozinho. E sabe o que o amigo do Joãozinho faz na sua casa? Ele quebra as coisas. Ele não te respeita. Ele fica chateado com você e sai falando mal de você. Esse é o amigo do amigo. Esse é o crente que não entendeu ser filho. Ele é amigo do amigo. Não tem responsabilidade com nada. Ele vai no banheiro, ele quebra o banheiro, ele coloca chiclete na cadeira, ele destrói a porta. Ele não tem responsabilidade, ele não é filho. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Saul perde o trono por querer agradar mais pessoas do que o próprio Deus. Por ser desobediente, perdeu o trono. E agora voltando então para a oração de Ana. Ana é uma mulher estéril, uma mulher sofrida, uma mulher humilhada, porque diz o texto que ela, a penina, a humilha. Mas deixa eu te falar um negócio. As peninas às vezes é uma bênção na nossa vida. Pede a Deus umas peninas na sua vida, para te tacar na cara a sua esterilidade, para esfregar na sua cara que você não faz nada, que você não gerou nada.
Você não deu? Tem uma penina, de vez em quando eu junto com as peninas. Tem coragem de falar, tá ruim. O que você está gerando, rapaz? Para que você está fazendo essa trabalheira toda, para quê? Eu paro e falo, me chateou, me humilhou, mas falou coisas que as Aninhas, que as Marinhas não têm coragem de falar. Penina nos leva aos pés do Senhor. Penina nos empurra a essa oração de clamor, dizer, se o Senhor fizer, eu te dou tudo, para esfregar na cara dessa penina. Eu até alinho o meu coração ao teu, eu até faço a tua vontade, mas não deixa mais penina me humilhar. Penina não é ruim não. Penina foi usada para levar a Ana a esse momento, mas ela era uma mulher humilhada, uma mulher machucada, e ela vai aos pés do Senhor. O que mais que a gente vê aqui no livro de 1 Samuel, nesses primeiros capítulos? A fé de Ana. Para Deus fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos para esse monte, saia daqui para colar, e ele sairá, sim ou não? Eu aprendi essa semana algo que eu não sabia, e eu sou igual esponja, eu amo andar com gente que sabe mais do que eu amo andar com gente que me ensina coisas, e pode ser ovelha, pode ser pastor, pode ser amigo, pode ser quem for, está me ensinando, eu quero estar do lado. O grão de mostarda é pequeno, se a sua fé for pequena, não é por isso. É o efeito que o grão de mostarda gera, e isso eu já sabia. Sendo daquele tamanho, gera uma árvore para dar abrigo aos pássaros. É o que está na Bíblia. Então a sua fé precisa ser uma fé que gere algo grande. Agora, algo que eu não sabia, é que ouvi de um agricultor, de alguém entendido da área de agricultura, que o grão de mostarda, ele não pode ser híbrido. A maioria dos alimentos que nós comemos hoje são alimentos híbridos, são alimentos que foram misturados geneticamente, para se tornar o feijão que você come, o arroz que você come, a soja que você consome, mas o grão de mostarda, ele não aceita essa modificação genética. Se você fizer essa modificação genética, não nasce nada. Então é uma das poucas sementes que são plenas, completas em si, não aceita modificação. Deixa eu te falar, querido, não tem uma fé híbrida, não? O que seria uma fé híbrida, bispo? Uma fé que você confia em Deus, mas você também confia no homem, você também confia nisso, você também confia naquilo, e aí você até justifica isso. Não, pastor, mas eu preciso confiar porque foi o Senhor que deu sabedoria ao homem, foi o Senhor que deu essa estratégia. Sim, lógico, concordo plenamente com você, mas eu continuo confiando somente em Deus. Naquilo que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você pode vir do jeito que você quiser, com o argumento que você quiser, Deus falou comigo, acabou. Naquilo que Deus não falou, ou que eu não entendi, ou escutei, eu aceito a sua opinião. Nas sementes que o próprio Deus plantou no meu coração, não toca. Ela vai nascer do jeitinho que Deus falou. Quando Eli fala para Ana assim, ainda este ano, carregarás o teu filho. O que você acha que Penina falou? O que você acha que Penina foi soprando no ouvido dela ao longo da viagem? O que você acha que Eucana disse? Sei não, hein, Ana? Tanto tempo, tanta espera, você acha? E esse ano, sei não, tá meio esquisito lá em casa, não tá? A gente tá meio estressado, as finanças não estão tão boas. Você acha mesmo que vai ser? Sei lá, Ana, vê aí. Conhece alguém assim, gente? Vai casar? Agora? Você que sabe. Vai comprar casa?
Vai trocar de carro? Tá na boa fase não, tá? Carro vai cair muito. Ó, o preço vai lá embaixo. São as interferências da nossa fé. Não, Deus falou comigo. Deus me deu. Eu pedi para o meu pai e ele apontou o caminho. Quando eu falo com você que Deus não vai te dar nada, deixa eu te falar. Quem que precisou gerar o filho? A não ser Maria, que foi o Espírito Santo, que ele foi Eucana e Ana. Ponto. O Espírito Santo, aqui a voz de Deus através de Eli, mas o Espírito Santo, ele nos mostra o caminho. Ele nos revela o caminho. A palavra de Deus fala assim: eu vos enviarei, Jesus dizendo, eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vai te dar todas as coisas. É isso que diz a palavra? Não. A palavra é: eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. Vai me ensinar a receber? Tem crente que tem dificuldade de receber? Sim ou não? Não, eu não preciso de ninguém. Aquela música, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ele tira o reconhecimento e fala: eu não preciso de ninguém. Eu sou o cara. Mentiroso, não entendeu o que é reino, não vive cristianismo, talvez nem tenha aceitado Jesus. No corpo eu preciso de você. Eu não dependo de forma doentia de você, mas eu dependo de forma saudável de você. Eu dependo da tua oração, do teu aperto de mão. Eu dependo da tua palavra de sabedoria, eu dependo da tua palavra de conselho, eu dependo da comunhão, do teu calor humano, eu dependo disso. Nós dependemos um dos outros, não de forma doentia, não de forma opressiva, mas achar que você faz tudo sozinho é mentira. Para com isso. Deus está te ensinando o caminho, Deus está te ensinando como chegar. E outra coisa, é raiz de orgulho. Nem sei se é raiz de orgulho, acho que é árvore de orgulho. Raiz já brotou, já cresceu, já tomou forma. Faço o que eu quero, orgulho. Você não faz nada que você quer. Se você pegar uma dengue hoje, você não sai de casa, larga de ser bobo. E sabe quem faz uma dengue? É um mosquitinho com as perninhas fininhas, que um peteleco ele morre, mas ele te arrebenta. Como é que você fala que você faz o que você quiser? Faz nada. Uma virosezinha te deixa arrebentado em casa. Larga de ser bobo. Se não for Deus conosco, querido, nós estamos fadados ao fracasso. Assuma isso, entenda isso, creia nisso. Tenha uma fé inabalável. Tenha uma fé inabalável. Eu vou servir ao meu Deus. Se o meu Deus falou comigo, eu vou fazer. Se o meu Deus me deu essa direção, mas como que eu vou saber qual é a direção de Deus? 99% dos crentes dentro da igreja não sabem qual é a direção de Deus, e porque não sabem qual é a direção de Deus, eles ficam sendo jogados por todo tipo de vãs doutrinas, de ventos que vão para cá e vão para lá. É cada hora uma modinha diferente, é cada hora uma doutrina diferente, é cada hora um negocinho diferente, é cada hora um jargão diferente, e eles vão sendo jogados de um lado para o outro, porque não sabem reconhecer qual é a voz de Deus. Uma fé híbrida. Quando nós temos uma fé inabalável, querido, nós nos sujeitamos à autoridade. Pode ser quem for. Deus colocou como autoridade, eu me sujeito. Quando nós temos uma fé inabalável, nós confiamos mais em Deus do que em coisas. Nós confiamos mais em Deus. O que Deus falou, o que Deus está fazendo, o que eu estou vendo Deus fazer, é isso que vai nortear a minha vida. Ana saiu dali e falou: sabe de uma coisa, Eucana? É nós, hein? Se prepara, porque dentro de 1 ano eu quero carregar meu filho. O que você vai fazer depois que você sair dessa palavra de hoje? O que você vai fazer? Eu tenho uma palavra no YouTube, gravada no YouTube, que eu preguei nessa igreja, que fala assim: o que vem depois da palavra?
que você vai fazer quando você sair daqui hoje de manhã? A palavra de Deus fala que Ana saiu da presença de Eli e o seu rosto já não era mais o mesmo. Uau! Ana estava grávida? Não. Samuel tinha nascido? Não. Mas ela tinha uma palavra e o seu rosto já não era mais o mesmo. Acabou. Acabou. O que Deus falou sobre a nossa igreja? Nossa igreja é uma igreja de mesas e macas. Acabou. Eu chego aqui, eu vejo mesas e macas. Chega alguém doente, eu falo, deita na maca. Chega alguém mais saudável, eu falo, senta na mesa. Acabou. Ah, mas tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que, tem que ser... Tá, tem que ter tudo, mas é mesas e macas. Ah, mas não interessa, o que Deus falou, Deus falou. É diferente, não sei se é diferente, se é igual, se tem... Não sei, querido, eu sei que foi o que Deus falou, é isso que eu vou viver. É isso que eu vou viver, é isso que nós vamos viver como igreja, é isso que o louvor precisa entender e viver, é isso que a diaconia precisa entender e viver. Diaconia, ouça, vão chegar pessoas que precisam de macas na igreja, preparem-se para carregar essas pessoas até as macas. Sejam sensíveis, sejam atentos. Pessoas estão esperando. A gente olha para a Bíblia como expectativa de futuro. Deixa eu te falar um negócio, querido. A Bíblia não é uma expectativa de futuro. A Bíblia é a realidade do hoje. Se a igreja não clamar, as pedras vão clamar. A palavra de Deus diz que os filhos, os homens lá fora estão esperando a voz dos filhos de Deus. Isso não é expectativa de futuro, isso é hoje. Nós devíamos ter gabinetes na igreja cheios a semana toda, com pessoas querendo ouvir Deus. Sabe por que não tem? Porque não tem quem fale. Como ouvirão se não tem quem pregue? É isso. Eu chego para os presbíteros da igreja e falo assim: qual que é o dia que você pode dar um gabinete na igreja? Que você pode ficar de plantão na igreja? Segunda não dá para mim, terça não, não sei, quarta deixa eu ver, também não dá. Como ouvirão se não há quem pregue? Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. O que você tem para entregar? Posso fazer algo muito pessoal entre nós? Podemos ou não? Posso ou não, querido? Levanta sua mão se eu posso, por favor, para eu saber. O que você tem para entregar, Valdeci? O que você pode ensinar para os empresários que estão começando? O que você pode ensinar para homens e mulheres que estão começando a vida profissional? Pega uma sala daquela dali e fala assim: eu estou disponível toda quinta-feira de tarde, quem quiser vir aprender comigo, vem. O que você pode ensinar, Bárbara? Do que você faz, da sua profissão, do dom que Deus te deu. O que você tem dentro de você que você está retendo? Pega uma sala que fala assim: bispo, terça-feira de noite eu estou ali dentro, quem quiser vai lá me procurar. O que você tem, Paulinho, para entregar? O que você tem, Fernando? O que você tem, Gabi? Todos nós temos alguma coisa. Como é que planta? Como é que cultiva flores? Me ensina! Não, isso é outra coisa, pastor. Igreja é igreja, outra... Não, querido. Nós somos corpo, nós somos completos. Vai faltar sala na igreja, vai ter que alugar 3, 4 lojas aqui para o lado, de tanto gabinete que tivesse, cada um que é especialista vier e falar assim: eu vou ensinar algo, eu vou ensinar o que eu tenho, eu vou repartir, vou colocar na mesa. Mas eu não sei nada. Sabe? Mas sabe? Dá um abraço. A maior célula, ou não sei se é a maior,
mas talvez seja o maior testemunho da célula da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. É de uma mulher favelada, casada com o maior bandido, viúva e analfabeta. Você tem noção, querido? Ela implorou para o pastor, meses: pastor, deixa eu abrir uma célula na minha casa. O pastor olhava para ela e falava: meu Deus, como que eu vou deixar? Não tem jeito. Pastor, deixa eu abrir. Mas irmã, o estudo, como é que você vai fazer? Deixa eu abrir, pastor. Não sabia ler, querido. Como que essa mulher casou, bispo? Essa mulher casou fazendo visita na penitenciária. Um dia ela conheceu um homem, Deus falou com ela: esse homem vai ser o seu marido. Maior assassino de Minas Gerais, maior traficante de Minas Gerais. E ela disse: sim, Senhor. Pregou para esse homem aceitou Jesus, sai da cadeia e casa com ela. Não, mas isso eu não quero. É porque Jesus não te comprou ainda, porque no dia que Jesus te comprar, você larga de ser seu e passa a ser dele. Por isso que a sua agenda ainda é sua, por isso que o seu tempo ainda é seu, por isso que as suas vontades ainda são suas vontades e não as vontades dele. Faz sentido? Quem quer aprender a fazer pudim? Marca um horário com a irmã Cleudes. Melhor pudim que eu já comi na vida. Ah, mas bobeira isso. Bobeira por quê, querido? Bobeira por quê? Não tem nada a ver com as oportunidades que você teve na vida, tem a ver com o que o céu está falando contigo. Para de ser socialista dentro da igreja, dizer que você não tem oportunidade, que só o outro que tem. Para com isso. Nós vivemos reino de Deus. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. Fala: eu vou tocar a minha igreja, eu vou tocar o meu povo, seja o que for. Eu vou mudar meu discipulado, querido. O meu discipulado vai ser tempo de mesa. A pastora Carla vai mudar o discipulado dela. Nem sei se podia falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu vou marcar um dia e um horário, e vou dizer: eu estou em tal lugar, almoçando assim, tomando café assim, quem quiser vem. Ah, mas é 3 horas da tarde, eu não posso, problema é seu. Enquanto o relacionamento não for prioridade para você, Deus não é prioridade na sua vida, porque Deus é um Deus relacional. Dá seu jeito. Ah, mas o meu trabalho não pode, porque o Deus que você serve é Senhor do teu trabalho também? Não. É Senhor da empresa que você trabalha também? Não. Eu me lembro no dia que, eu estou terminando, que eu fui absolvido por uma diretoria da empresa que eu trabalhava. Eu saí de uma presidência, eu estava debaixo de uma presidência cristã, eu era um dos gerentes de setor, um homem de Deus, que foi o que me chamou para trabalhar na empresa, porque um dia viu eu em um lugar, e levantou a minha capivara, e um dia ele me liga e fala assim: eu sou fulano de tal, quero contratar você na minha empresa. Eu falei: mas eu nem te conheço, não sei nem que empresa você tem. E eu estava trabalhando dentro de uma empresa muito boa. Ele falou: você não sabe quem sou eu, mas eu sei quem é você. Você é da igreja tal, você é discípulo do pastor tal, você mora em tal lugar. E começou a falar: você estuda isso, você... Falei: Jesus, podemos conversar? Eu falei: podemos. Fomos almoçar,
Marcamos um almoço, sentamos para conversar. Ele perguntou, a primeira pergunta que ele fez foi: o que você quer para você vir trabalhar comigo? Eu perguntei para ele assim: da onde você tirou essa ideia que eu vou trabalhar com você? E a conversa começou nesse nível. Ele falou assim: ô Paulo, deixa eu te falar, eu já sei tudo de você, eu sei por onde você passou, eu sei do seu caráter, eu quero você na empresa. Eu falei: mas eu não sei qual que é a sua empresa, eu não sei se eu quero estar na sua empresa. E aí nós começamos a conversar, alinhamos tudo, chegamos num consenso e eu fui para essa empresa. Passaram-se um ano, essa empresa foi vendida, numa junção enfim, numa transação comercial e empresarial. E aí o meu setor foi absorvido por um homem incrédulo, ateu, terrível, um homem que não servia a Deus, que odiava crente. E agora eu estava debaixo dessa autoridade. E eu tinha, com esse outro diretor, com esse outro presidente, eu tinha muita liberdade. Eu fazia célula dentro da empresa. Toda sexta-feira de manhã tinha célula no auditório da empresa. Dessa célula saíram 2 pastores que hoje pastoreiam no Brasil. Se converteram nessa célula. Às vezes os meus discípulos me ligavam, eu era solteiro, jovem solteiro. Meu discípulo me ligava e falava: estou aqui, estou passando por uma dificuldade, saía da empresa, sempre nenhum problema, com toda a liberdade, pegava o carro, ia lá atender, ia lá socorrer. Agora eu não podia mais fazer isso. Agora a minha célula estava comprometida, agora os meus horários eram rígidos, agora eu não conseguia mais servir ao Senhor. Chega-se um congresso, eu precisava de uma semana de folga, e eu já teria essa semana de folga tranquilamente com outro presidente. Eu falo: Deus, como é que eu faço? Sabe o que Deus falou comigo? Eu também sou o Deus dele. Ele não sabe, mas eu sou. Eu também mando nele, ele não sabe, mas eu mando. Pode comprar passagem, pode fazer inscrição, você vai no congresso. E quando eu cheguei para esse homem para falar com ele, eu falei assim: aqui, eu tenho um congresso, passagem está comprada. Porque o Filho de Deus precisa se posicionar. Nós não pedimos, nós não mendigamos nada de ninguém. Nós respeitamos e agimos em autoridade. Eu falei assim: ó, eu tenho um congresso para ir, já estava nos meus planos, já tinha feito esse agendamento com a antiga presidência. Estou com a passagem comprada, com a inscrição feita. O senhor me libera? Ele falou: quanto tempo? Foi uma semana. Ele falou assim: esses crentes só têm meleca na cabeça. Não posso falar o que ele falou. Continuei quieto. Ele falou: pode ir. Muito obrigado. Pense o que você quiser, o meu Deus também manda na sua vida. Passou um tempo, essa empresa me fez uma oferta para eu ir trabalhar em Brasília. E eu não queria. Estava começando a me relacionar com a pastora Carla, estava começando um namoro. A empresa me chama e fala: você tem que ir para Brasília, senão nós vamos te mandar embora. O seu setor vai acabar no Rio de Janeiro, vai ser posto em Brasília, ou você vai para lá, ou rua. Mas Deus já tinha me falado do meu casamento. Eu falei: então é rua, pode mandar embora. E agora eu estava desempregado, começando um relacionamento que eu sabia que era para casar. Falei: meu Deus, como é que vai ser? Chega um dia na igreja. Querida, Deus está mandando eu te contar isso, tá? Não tem nada disso escrito, estou seguindo o Espírito Santo. Chega um dia na igreja, tem um homem sentado na igreja. O pastor faz o apelo, o homem vem na frente, aceita Jesus. Uma semana depois, um pastor, amigo também da igreja, já era pastor nessa época. Ele me chama e fala assim: tem que fazer um trabalho de libertação com a pessoa, você vem comigo? Eu falei: vou. Fomos fazer um trabalho de libertação. Esse homem manifestava de forma tão feroz. Ele pulava deitado no chão, nessa altura. Deitado, ele levantava e quicava no chão. Um homem envolvido com bruxaria, com macumba, não pode nem falar mais dessas coisas, né? Depois eles cortam aí. Enfim. Esse homem vira para mim e fala assim: eu desempregado, eu tenho uma empresa falida, quer trabalhar comigo?
Você aceitaria, Paulinho, um convite para trabalhar numa empresa falida, que o cara já fala que está falida? Eu olhei para a cara dele e ri. Meu pastor no outro dia me chamou e falou assim: vai lá e salva a empresa dele. Eu falei: você está maluco? Eu vou dividir nada para dois? Ele falou assim: Deus está te mandando ir lá. Tinha 6 meses que esse homem não pisava na sede da empresa, de tão ruim que estava. Quando eu abri a porta da empresa, a empresa era num porão de uma casa. Quando eu abri a porta, eu tinha que esperar os morcegos saírem, porque os morcegos tomaram conta da empresa. Estou falando de verdade, literalmente. O piso da empresa era só protesto de cartório, de dívida, um calor infernal. O computador desligava sozinho de tanto calor que fazia dentro, não aguentava. Nós começamos ali. Vou resumir a história. Esse homem se tornou um pastor, um empresário de sucesso e meu padrinho de casamento. Porque não tem a ver com você, querido. Tem a ver com o que Deus está fazendo no céu. Deus quer que você entregue algo que você tenha. Primeira conversa que eu tive com ele falou assim: como é que eu faço para pagar essas dívidas todas? Foi a primeira coisa a fazer, é organizar as dívidas. Ele: mas como assim organizar? Eu falei: deixa comigo. E eu agachava todo dia no chão, pegava papel por papel, carta por carta de protesto, abria e colocava qual cartório que é, 5º cartório, 3º cartório, agora por empresa, agora por valor, nós pagamos tudo. Era o que eu tinha para entregar. Um dia alguém chegou na empresa com raiva de mim, porque eu estava mudando a história daquele homem, e disse para mim assim: qual mesa que você trabalha? Eu falei: eu trabalho nessa mesa aqui. E era alguém envolvido com ele lá. A pessoa pegou meu computador, não era da empresa não, meu celular, minhas coisas, passou a mão, jogou tudo no chão e falou assim: agora essa mesa é minha. A minha vontade, quem me conhece um pouquinho sabe qual foi a minha vontade. Mas eu entendi que os Elis não podem parar o plano de Deus. Eu me levantei, catei minha mochila, coloquei tudo na mochila, coloquei nas costas e fui para casa. Com muito ódio. Mas eu falei: Deus, eu não vou parar o que o Senhor começou. E no outro dia de manhã eu estava lá, na outra mesa, trabalhando. Porque não tem a ver com a minha humilhação, tem a ver com um plano de Deus que não pode ser frustrado na vida daquela pessoa. Enquanto o seu desejo for mais importante do que o plano de Deus, você vai sofrer nessa terra e você não vai cumprir o que Deus tem para você. Deixa eu te falar, para terminar. Essa pessoa pode ser a tua esposa, pode ser o teu marido, pode ser o teu filho, não importa. Não pense você que eu estou falando de alguém muito distante, eu estou falando de alguém muito próximo. Muitas vezes, numa ânsia de se colocar, se fazer importante, o diabo vai entrar e vai tocar essa alma e vai fazê-la ser o objeto da sua fúria contra a sua vida. Respira e continua, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser. E só tem um jeito de você frustrar os planos de Deus na sua vida: não obedecendo a Ele. Você pode frustrar, mas ninguém pode. Não dê esse poder para ninguém, nem para as Peninas, nem para os Elis. Ainda este ano, você vai carregar teus filhos no braço, e o rosto dela já não era mais o mesmo. Vamos adorar o Senhor?